não bastasse a prática do chupa-sangue, você conhece chupa-sangue? Vampiro. Você conhece o vampiro? Vampiro mesmo. Esse que chupa sangue, esse personagem dos filmes de terror antigo que a gente assistia. A prática do chupa-sangue ou chupa-cabra, essa prática desse chupa-sangue que sai caçando seres humanos para sugar todo o sangue que ele tem. Pronto. Vamos comparar o chupa-sangue, o vampiro, com esses ferões que eles deram o nome esse ano que passou de super-ferões limpa-nome. Antigamente era feirão limpa-nome. Mas já que a economia ficou ruim e mais de 50% dos brasileiros estavam com restrição nos órgãos de proteção ao crédito até dezembro, então eles criaram o nome de super-feirões. E eu nem entrei na parte do juro, que a maioria deve 1.000, os bancos brasileiros, na prática da agiotagem legalizada, transformam R$ 1.000 em 10.000 e nos feirões oferecem um desconto de 50%, às vezes 70%. Então ele passa a pagar apenas R$ 3.000. Mas na verdade ele só devia 1.000, é porque a agiotagem também é legalizada. O estelionato é a agiotagem. O motivo de eu estar falando isto aqui hoje é porque eu recebi 2 ligações de clientes meus que se tornaram clientes nas últimas 48 horas, tá, em lágrimas, chorando. Tá? Uma cliente mulher e um cliente homem, fora os outros. Tá? Vou colocando 2 pessoas aqui que eu vou manter no anonimato, que ligaram para mim hoje em lágrima. E me deixou bastante revoltado. Por quê? Porque, como eu disse no princípio do vídeo, não bastasse a prática dos vampiros, do chupa-cabra, agora, no começo de 2016, após passar a fase do feirão chupa-sangue, onde os brasileiros foram sugados até o último centavo do bolso por os vampiros, então agora, no início de 2016, as empresas safadas de cobrança, e eu posso falar empresas safadas porque são safadas, estão cometendo vários crimes em território nacional. O que é que eles estão fazendo? Eles estão incluindo o nome dos brasileiros, negativando o nome dos brasileiros nos órgãos de proteção SPC e Serasa, e depois de incluir os seus nomes, estão ligando para cobrar a dívida. Dívida essa que daqui a 1 mês vai anistiar, ou daqui a 2 meses vai anistiar, ou daqui a 3 meses ou 6 meses. E mesmo que faltasse 4 anos para anistiar, não é essa a questão aqui. Não estou aqui defendendo brasileiros que não querem pagar a dívida. Eu estou aqui defendendo a verdade. Então vamos lá, a empresa, as empresas safadas de cobrança estão negativando o nome dos brasileiros sem que os mesmos tenham acesso à informação da venda da dívida, ou seja, as empresas estão dizendo que compraram as suas dívidas e estão incluindo o nome dos brasileiros nos órgãos de proteção ao crédito. Depois de incluir, estão ligando e fazendo verdadeiras ameaças, chantagem, estão praticando o artigo 171, estelionato. Por que estelionato? Porque estão tentando obter vantagem ilícita, porque é ilícita, já a gente chega lá. Em prejuízo à lei, ou seja, em prejuízo do consumidor, mantendo o pobre consumidor em erro, mediante artifício árduo é a ameaça, ou qualquer outro meio fraudulento. O outro meio fraudulento é a prática indevida. A primeira coisa que você deve saber, se o banco vendeu a sua dívida, saiba que, primeiramente, de acordo com o artigo 290 do Código Civil, você terá que ser informado, isso está na lei, tá? Você deve ser informado, comunicado por carta. O problema é que eles fazem a comunicação por telefone. E quando comunicam, eles já comunicam com o teu nome incluído no SPC e Serasa. Fere teus direitos. Por quê? Vamos lá. Artigo 290 do Código Civil diz o seguinte: a cessão do crédito, a palavra acessão do crédito é a transferência de contrato, tá? A cessão de crédito somente produz efeito perante o devedor após a sua devida comunicação ou cientificação. Ou seja, enquanto você não for comunicado, conscientizado, informado por carta. Por que por carta? Por carta porque, de acordo com a lei número 15.659/15, proíbe a inclusão do nome de qualquer cidadão nos órgãos de proteção ao crédito SPC e Serasa
sem que o mesmo seja comunicado por carta AR, carta registrada, e mesmo assim precisa-se dar ao consumidor um prazo de 12 dias corridos para que ele possa efetuar a sua defesa. Ou seja, primeiro, a empresa de cobrança precisa te mandar uma carta te comunicando sobre a dívida e te informando que caso você não resolva essa pendência, ela irá te negativar. Depois de feito isso, a empresa de cobrança entra com pedido de negativação do teu nome no SPC Serasa. O SPC Serasa não pode de início, de imediato, te negativar. Ela também terá que te manter informado por carta AR. Então são dois artigos aqui importantes que você deve prestar atenção. O artigo 290, conforme eu já expliquei para vocês, que diz que a acessão de crédito, ou seja, o repasse de contrato de crédito, tá? A acessão de crédito somente produz efeito perante o devedor após a sua devida cientificação ou comunicação. Ou seja, quando a empresa de cobrança comprar a tua dívida, ela deve cumprir o artigo 290 do Código Civil. Ela tem que te mandar uma carta te informando que ela está agora com poder sobre aquela dívida que você tinha com o Banco X. Que o Banco X passou a dívida para ela cobrar. Ela tem que te manter cientificado ou informado, precisa te notificar, te informar, te comunicar por carta registrada. Após essa primeira fase, ela terá que, obviamente, uma vez que você não se manifestou para resolver a pendência, ela poderá entrar com pedido de inclusão no teu nome no SPC Serasa. Mas o SPC Serasa também terão que enviar uma carta registrada para você, te comunicando que o teu nome será incluso no seu banco de dados por não pagamento de uma pendência com a empresa de cobrança total. Se a empresa de cobrança não te comunicou por carta para cumprir o artigo 290 do Código Civil, e se o SPC Serasa não te comunicou por carta para cumprir a lei número 15.659/15, logo a inclusão do teu nome no SPC Serasa está passivo de danos morais. Isso é a lei, tá? Então o que ocorre? As empresas de cobranças, elas estão, primeiro, incluindo o nome do brasileiro no órgão de proteção ao crédito SPC Serasa, estão negativando o nome, tá? Alegando ter posse de contratos daquele consumidor com o Banco X, alegando que comprou a dívida. Porém, nem o banco comunicou ao consumidor cumprindo o artigo 290 do Código Civil e nem tampouco a safada da empresa de cobrança comunicou ao consumidor compra de contrato. Como diz o artigo 290 do Código Civil, ela não conscientizou o consumidor sobre a acessão do crédito ou o repasse do contrato. Então, vamos compreender bem claro, você entender o que eu li. Artigo 290 do Código Civil. A acessão de crédito somente produz efeito perante o devedor após a sua devida comunicação. Leia esse artigo 290 para a empresa de cobrança que está te ligando, falando que te negativou. Exija dela que seja retirado o teu nome imediatamente dos órgãos de proteção ao crédito. Procure o PROCON, comunique ao PROCON, porque se você procurar o PROCON e informar que a empresa de cobrança não te informou sobre a dívida, sobre a compra dessa dívida, fazendo valer o artigo 290 do Código Civil. E se você informar o PROCON que o SPC Serasa permitiu a inclusão do teu nome no seu banco de dados, sem cumprir a lei número 15.659/15, com certeza a empresa safada de cobrança será notificada pelo PROCON e poderá ser multada e, obviamente, que ela, na pressa, vai retirar o teu nome do SPC Serasa. Lembre-se, não é porque você está devendo ao banco que o banco pode sair vendendo a tua dívida para quem ele quiser. E quem ele quis vender a tua dívida não pode sair negativando o teu nome ao Deus dará.
E não precisa ter medo do SPC e Serasa. Apesar do SPC e Serasa ser considerado pela maioria dos brasileiros como um monstro imbatível, você não tem que ter medo, porque existem leis e as leis têm que ser cumpridas. Então eu deixo aqui um aviso para o SPC e Serasa, que eu não tenho medo de SPC nem de Serasa coisa nenhuma, que eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu acho uma prática muito safada, abusiva contra o pobre brasileiro desinformado. E o pobre brasileiro desinformado, na sua maioria, está aceitando pagar um juro super abusivo por as empresas de cobranças safadas. Quando eu falo safada, porque é uma verdadeira safadeza brasileira. Tá? E quando eu falo que é estelionato, porque diz aqui no Código, pelo amor de Deus, eu estou lendo aqui o Código Penal Brasileiro, que diz: é considerado crime econômico estelionato, que é descrito como ato de obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo à lei. O único que está tendo prejuízo aqui é o consumidor. Induzindo e mantendo alguém ao erro, é o que a empresa de cobrança está fazendo, está induzindo o consumidor ao erro, é o que esses órgãos no feirão Limpa Bolso faz, ele induz o consumidor ao erro. Que erro é esse? Olha, se você parcelar sua dívida, você tem um descontão e você poderá de novo ter o crédito de volta. Você terá o seu nome limpo aqui nos nossos departamentos. Você voltará a ter o nome limpo, o que é uma mentira, porque nome limpo significa nada. O fato de não haver uma inclusão do meu nome como negativado não me garante 100% de certeza que eu terei o crédito aprovado, porque existe a prática da putaria brasileira que eu protesto aqui publicamente, sempre me manifestei contra e vou continuar me manifestando sempre contra, sempre vou bater nessa tecla. Brasileiro tem direito de saber, nós temos um país aqui democrático, a prática da pontuação score, para mim, fere os direitos básicos do cidadão. Se o Ministério Público tentou e não conseguiu, eu lamento muito, mas eu discordo, porque está na Constituição, deve ser respeitado. O brasileiro tem direito de saber tudo que está relacionado à sua pessoa. O brasileiro merece o mínimo de respeito. O brasileiro tem direito de saber quais são os critérios usados para a pontuação. Não só isso, o brasileiro tem direito de retificar os seus dados de forma clara. Não apenas ir na Serasa ou no SPC e dizer assim: eu vim atualizar meus dados. Não, ele tem que saber em quanto está a pontuação score, por que a pontuação score está daquele jeito, se existe um alerta de identidade, se existe um alerta de óbito, se existe uma informação de renda comprometida, se existe uma informação de CPF em recuperação de crédito, entre outras informações, outras tantas informações que eu não tenho muito tempo para falar aqui, e se eu ficar falando eu fico com raiva. Eu fico com raiva porque quando eu recebo a ligação das pessoas chorando, indefesas, quer dizer, poxa vida, é complicado. Aí eu pergunto a você, internauta, está vendo esse vídeo aqui, você acha, por acaso, que eu ganhei alguma coisa para fazer esse vídeo? Você está com o nome limpo, está com crédito? Ótimo, talvez eu acredito que a probabilidade de você não clicar em gostei nesse vídeo e não compartilhar é muito grande. Só que tem um detalhe, existem muitos brasileiros que estão sendo vítimas dessa prática. E se você não fazer esse vídeo chegar até ele, ele vai cair nas garras dessas empresas safadas de cobrança, com o apoio das nossas autoridades que faz de conta que não vê, mas na verdade vê e sabe. Realmente, sinceramente, eu espero que essa porcaria desse vídeo tenha bastante compartilhamento para valer a pena, porque com certeza a rebordosa depois vem. O YouTube vai lá, vai querer tirar esse vídeo do ar, vai me notificar, e eu fico aqui com cara de tacho, plantado aqui feito bananeira, comunicando para vocês, informando, trazendo esclarecimento para aquele consumidor que está se sentindo vítima dessas empresas safadas de cobrança e protestando contra a prática dos feirões limpa bolso, dos chupa-cabra dos vampiros aí. E é isso que eu faço, e faço minha parte daqui, sempre esperando que você faça a sua parte daí. É o mínimo que você pode fazer por mim, é compartilhar, mas compartilhar mesmo.
compartilhamento massivo, porque quanto mais voz eu tiver, mais todos nós ganhamos. Você pode ganhar. Eu não sou vendido, nunca fui e nunca vou ser. Eu sempre vou estar do lado do menos favorecido, do lado do brasileiro, nunca do lado das empresas e das indústrias. O Brasil é uma piada mesmo, é complicada a coisa. O vídeo acabou.